Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Leis Divinas, Lei de Reprodução. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, conforme nós havíamos combinado, vamos dar continuidade hoje no livro terceiro do Livro dos Espíritos, com o capítulo 4, Lei de Reprodução. Kardec fez poucos comentários a respeito desse assunto, apesar de hoje, após 165 anos, mais ou menos, nós termos muitas informações que poderiam ser incluídas nesse assunto. Então, sairia, naturalmente, um trabalho um tanto diferenciado em função não só das informações de Kardec, mas do acréscimo da pesquisa da antropologia, das notícias espirituais através de médiuns confiáveis, de deduções de filósofos, de resultados de pesquisas dentro do Espiritismo. Portanto, eu vou fazer comentários me ligando essencialmente àquilo que Kardec falou. São assuntos básicos, informações de grande importância para o Espiritismo. Então, ele ordenou tudo em 4 diferentes assuntos que compõem a lei da reprodução. Quer dizer, da questão 686 a 701, 18 itens apenas no Livro dos Espíritos. O primeiro item é a população do globo. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Quer dizer, o que é lei no ambiente espiritista? Nós estamos tratando da lei de reprodução. É claro que isso é um dos componentes que foi proposto por Kardec, para que se entendesse a lei divina ou lei natural, que é a lei de amor. Mas, na verdade, tudo que se observar na natureza, e se observar uma repetição, nós podemos chamar de lei. Então, nós podemos dizer que o merecimento é uma lei, que a reencarnação é uma lei. Então, existem muitas leis que é o nome que nós escolhemos em nosso meio acadêmico, em nosso meio popular, para definir aquilo que se repete e que se constitui, às vezes, necessidade no ambiente da sociedade humana. Portanto, a reprodução é uma lei. É algo que foi instituído por Deus. A população não será excessiva na Terra. Deus prover isso, é a resposta dos Espíritos. Deus institui a lei da reprodução, quer dizer, a fim de que haja, digamos, sempre uma relação razoável entre homens e mulheres, entre seres encarnados que reencarnam em quantidades mais ou menos iguais, para que haja esse equilíbrio. E Deus provê todas as necessidades da evolução humana. Provê das mais diferentes maneiras. Deus é o provedor de todas as necessidades do homem. Ele é o Criador e tudo aquilo que Ele cria é para a evolução nossa, a evolução das suas criaturas. E, portanto, Deus nos utiliza todos nós, as suas criaturas, para que a sua criação seja completa. Quer dizer, Ele dispõe de toda a sua sabedoria, de toda a sua criatividade, de todas as probabilidades. Bom, Ele é o autor da vida e, portanto, é o autor da justiça, é o autor de tudo que existe. E hoje os Espíritos vêm nos ensinando de que nós devemos um respeito profundo a Deus. Evidentemente que o homem na Terra ainda não despertou para esse fator, mas no futuro a tendência é isso, fazer com que a bondade de Deus, a misericórdia infinita de Deus, seja percebida por todas as criaturas e, consequentemente, a fé, a confiança, o amor a Deus se estabeleça de uma forma mais substancial. O segundo item
ele faz uma referência à sucessão e aperfeiçoamento das raças. Hoje nós temos muitas informações, especialmente através da obra de Francisco Cândido Xavier, onde ele nos traz uma série de informações importantes. E, como eu falei, nós vamos tratar do assunto segundo a concepção de Allan Kardec, que nos traz informações básicas de grande importância. Da questão 618 a 692, ele trata desse assunto. Raças decrescem, desaparecerão da Terra. As raças irão desaparecer do ambiente terreno? Claro que não. Deus criou a lei de reprodução para que houvesse, digamos, uma substancialização dos seus projetos. E tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é muito bem feito. Os Espíritos nos ensinam de que a sexualidade foi criada por Deus para estabelecer a destinação do ser humano. Quer dizer, o destino do ser humano é dirigido pelo sexo, pelo potencial da sexualidade, pela carga erótica que cada um de nós desenvolve desde épocas pregressas, desde muito tempo atrás. Então, a nossa destinação é criada por nós. Somos nós os criadores de tudo que existe na Terra. Se nós observarmos com atenção, vamos verificar de que nós já conseguimos muita coisa. Estamos numa fase de evolução ainda muito distante do grande objetivo que é nos aproximar de Deus, onde nos sentiremos compensados com a bondade de Deus que se manifesta em todos os momentos, a cada um de nós, de forma que é nos instruindo que nós iremos alcançar mais rapidamente os benefícios, nos instruindo e nos moralizando, nos elevando moralmente. Então, as raças nunca irão desaparecer da Terra. Hoje, se nós fizermos um estudo no ambiente da antropologia, nós podemos verificar de que havia muitas raças que aos poucos foram desaparecendo. Aos poucos é a maneira de se falar, na verdade, foram muitos milhares e milhares de anos seguidos de experiências através das reencarnações, e o determinismo de Deus é que as raças que se estabelecem hoje, elas estejam, portanto, de acordo com aquilo que se constitui o plano da divina misericórdia, porque Deus planeja, Deus estabelece as suas diretrizes, e o homem escolhe os caminhos para que essas diretrizes sejam cumpridas. E os Espíritos chamam de impositivo divino, quer dizer, ninguém se sente imposto absolutamente a nada, mas nós estamos submetidos aos impositivos de Deus. Quer dizer, a raça atual habitará toda a Terra. Terra seu período de decréscimo, outras raças aperfeiçoadas a substituirão. Sim, esse foi sempre o processo. Se nós observarmos aí, por exemplo, as informações de André Luiz, todos nós somos descendentes dos primeiros seres vivos que surgiram na Terra, que foram instituídos na Terra, e foram os micro-organismos, mais precisamente o vírus e a bactéria, que é a evolução da célula que surgiu na mesma época. Então, por milhões e milhões de anos consecutivos, esses três elementos estiveram estagiando nos mares mornos que formavam a Terra, naquele tempo distante, a partir de 3,5 bilhões de anos passados. E aí a própria natureza, auxiliando o processo evolutivo, e os técnicos que trabalham ainda para o Cristo, foram responsáveis pelos caminhos que fizeram com que as diretrizes de Deus se estabelecessem, no sentido de que as raças de todos os seres vivos se ramificassem na Terra. Portanto, esses habitantes, micro-organismos daquele tempo, somos nós hoje. E através
dessa ramificação das raças, dos seres que iriam permanecer na Terra, é que o ser humano foi inserido através de um antropóide que deu origem especificamente ao homem. Diferentemente do antropóide que deu origem àquilo que nós chamamos de macacos, que são os animais, a quantidade de animais que hoje são consagradas como macacos. E a partir daí nós fomos formando as raças, e estas raças foram sendo reduzidas ao máximo possível, e aí se inserem também as informações do Emmanuel, por exemplo, através da obra de Francisco Cândido Xavier, quando nos fala da proscrição de entidades espirituais provindas de outros planetas, de outras galáxias. E, portanto, nós temos aqui na Terra milhares e milhares, talvez milhões de entidades espirituais que foram proscritas de um planeta em cujo sol se chamava Capela. E eles vieram para o nosso planeta e aqui trouxeram, por exemplo, os ascendentes da raça branca. E aqui, com a miscigenação das raças, surge as diversas famílias que são conhecidas hoje, como a família indo-europeia, que veio para o Ocidente. Segundo Emmanuel, essas raças se subdividiram de acordo com as próprias tendências, com as afinidades formadas pelos grupos. Por exemplo, os que vieram aqui para o Ocidente foram aqueles menos religiosos que desenvolveram, portanto, a sua religiosidade aqui já no Ocidente. Temos o grupo dos egípcios que retornaram logo após o seu estágio na Terra. Temos os nossos irmãos que eram os hebreus, que deu origem à comunidade que desenvolveu a crença no Deus único, que estabeleceu a relação do Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou de Israel, não é? Depois o mesmo Deus de Moisés, e com a vinda do Cristo, a modificação dos preceitos relativo à relação entre o mundo espiritual e o mundo físico no ambiente do judaísmo, que deu origem ao cristianismo. Portanto, há ainda os resquícios daqueles que se encontram ainda com as crenças no Deus dos exércitos. Hoje, o Deus do Espiritismo é aquele que não julga, é aquele que não manda as suas criaturas para um lugar chamado inferno ou para um lugar chamado céu. Hoje nós estamos aí há 160 anos, 165 anos aproximadamente, com as revelações substanciais de Allan Kardec, que foi o convidado do Cristo, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da autoria de Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Portanto, ele nos trouxe muitas informações, muitas coisas que contrariaram frontalmente o desenvolvimento cultural das criaturas da época. Daí porque até os dias atuais ainda existem as divisões entre o Deus da antiguidade e o Deus do Espiritismo, por exemplo, que já é um Deus com atributos diferenciados do Deus do catolicismo, do Deus do protestantismo, que são remanescentes dos textos bíblicos, dos textos do próprio Evangelho. Hoje nós estamos numa época nova, em que os Espíritos nos trazem informações atualizadas. E numa época em que surgem, por exemplo, no ambiente da mídia, das redes sociais, através da internet, intelectuais que estão desenvolvendo ideias as mais variadas sobre a religião, sobre o ex-religioso, elementos que estão numa religião e que saem para outra religião. Então, é um meio cultural que começa a se renovar, a se restabelecer após esse período de pandemia, que parece que tende a se modificar, a se transformar outra vez, talvez melhorar cada vez mais. Então, são intelectuais desligados do ambiente espiritista, onde
se observa de que há uma negação de que o Espiritismo não é ciência, como todos aqueles que falam que o Espiritismo é ciência. Então, o Espiritismo não pode ser ciência. O Espiritismo não é a ciência do mundo. O Espiritismo se diferencia da ciência porque a ciência ela está baseada na pesquisa científica, baseada nos dogmas dos intelectuais pesquisadores, dos descobridores, dos cientistas. E o Espiritismo se baseia nas realidades transmitidas por mãos confiáveis de médiuns especiais para isso e o resultado da pesquisa científica que nunca é negada pela doutrina dos espíritos. Daí então, o Espiritismo acolher tudo aquilo que é o resultado da pesquisa científica. E nós temos pesquisas extraordinárias que nos auxiliam hoje na compreensão do desenvolvimento da raça humana, desenvolvimento das nossas raças. E a ponto de podermos acreditar de que, na verdade, os espíritos já nos anunciaram, no tempo de Kardec, de que as raças continuam no mesmo processo de desaparecimento com o tempo. Enquanto elas desaparecem, determinadas raças serão substituídas por outras raças. Hoje, a própria antropologia, a própria ciência, a pesquisa antropológica já admite que quando um ser na Terra, um animal, ele se refere mais especificamente aos animais irracionais, onde mais facilmente se observa, quando desaparece uma raça, existirá sempre uma outra raça em evolução que irá substituí-la. Então, com os seres humanos é a mesma coisa. Como será daqui a alguns milhares e milhares de anos o corpo do ser humano? Qual a configuração que ele terá? Então, haverá sempre uma evolução, porque a natureza tende sempre para a evolução. Desenvolvimento da força bruta no ser humano, no início da sua evolução, foi o principal objetivo, instintivo. O elemento caçava e pescava, era nômade. E somente há cerca de 12 mil anos, aproximadamente, que ele passou a se sedimentar na Terra. Então, inicialmente, ele desenvolve a força bruta, quer dizer, a força física. No momento atual da nossa sociedade humana, nós podemos facilmente observar de que a força bruta ela começa a desaparecer e começa a se enfatizar a força mental. Quer dizer, para o futuro, o homem será muito mais do desenvolvimento dos seus recursos íntimos, como a inteligência, as emoções, do que propriamente a força bruta, porque na medida em que ele, como é muito criativo, na medida em que ele pesquisa, que ele avança no conhecimento, ele desenvolve instrumentos e aparatos que irão substituir a força do homem. Portanto, o desenvolvimento da força bruta não é mais da atualidade, estamos numa fase diferentemente daquela fase antiga em que ele desenvolvia esta força, a força bruta. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência não é contrário à lei natural. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais. Claro que não é contrário à lei da natureza. O homem pode aperfeiçoar as raças, ele é livre para atuar. Nós dissemos no início de que Deus criou, institui as suas criações e estabelece o homem como um co-criador. Deus estabelece determinados fatores que deverão se desenvolver e o homem irá escolher os caminhos da evolução desses fatores. Agora, é claro que há um determinismo. Aquela criação sua será sempre concluída, cedo ou tarde, pela liberdade, pelo homem, através da liberdade que ele concede ao homem. Mesmo que o homem anule o seu mérito, fazendo o homem contribuir para o progresso, isso é o que importa. Ele se refere ao fato de existir fatores no ambiente da sociedade humana onde o homem contribui para o progresso, mas repentinamente ele está realizando aquilo sem pensar no progresso. Mas ele está, por exemplo, pensando em lucros
que ele estará sonhando em obter grandes benefícios diferenciados daquele que é o grande objetivo. Então, os Espíritos vêm nos dizer de que isso pouco importa. O homem está aqui para viver as suas experiências, de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas iniciativas, com os seus desejos. Isso não é tão importante. O importante é que o progresso se realize. E quando ele age desta forma, ele está decisivamente contribuindo para o progresso. Mesmo que o homem anule o seu mérito, fazendo o homem contribuir para o progresso, isso é o que importa. A afirmação dos Espíritos. Agora, obstáculos à reprodução. Foi um dos itens também que ele instituiu. Apenas 3 quesitos. Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei natural. Exemplo, leis e costumes com o objetivo de obstar a reprodução. Por exemplo, se o homem instituir alguma invenção, algum aparato, alguma coisa para interromper o processo de reprodução dos seres, dos animais, racionais ou não racionais. Então, ele estará se submetendo a erros. Ele estará atrapalhando o processo de evolução. Então, naturalmente, não seria permitido por Deus. O homem pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não entravá-la sem necessidade. Por exemplo, a própria reprodução humana está sob o controle do ser humano. Agora, alguém poderia dizer, mas não existe o determinismo? Claro, no processo de reencarnação é feito um mapa de serviços e de provações. E ali consta o número de filhos que nós vamos criar aqui na Terra. Agora, cada um de nós é livre para pensar, inclusive para tomar suas decisões. Mas se nós formos pessoas que absorvemos bem as primeiras informações que se constitui a nossa educação desde a primeira infância, evidentemente que nós teremos auxílio espiritual. E a nossa liberdade de ação será, portanto, amparada por benfeitores espirituais que estarão do nosso lado para nos orientar. E nós, então, estaremos mais seguros em tomar nossas decisões. Estamos submetidos a orientações de benfeitores que nos mostram o caminho certo. Então, se errarmos, se não nos propusermos a realizar aquilo que foi planejado, naturalmente a culpa seria nossa. Mas, se nós escolhemos caminhos diferente dos princípios do Evangelho, diferente da boa conduta, diferente das possibilidades que fariam com que as entidades mais facilmente se aproximassem de nós, então, evidentemente, que nós seríamos elementos falidos, e naturalmente existem muitos falidos na sociedade humana devido a esse fator. A ação do homem é um contrapeso que Deus coloca para obter o universo, para obter o equilíbrio no universo. Então, contrapeso, o homem é o contrapeso. Ele quis dizer que tudo que Deus cria, ele também institui a participação humana, porque para o benefício do homem. Quer dizer, o homem começa como um micro-organismo, depois atinge o reino vegetal, em seguida o reino animal, não é? E depois o reino hominal, por último. No reino hominal, ele tem o pensamento contínuo, aí reencarna as primeiras vezes, como ser humano, em comunidades simples e ignorantes. E a partir dali ele vai recebendo, portanto, as orientações do mundo espiritual, mas também é um grande contribuidor, é um contribuinte de Deus em suas realizações. Quer dizer, por exemplo, o casamento. O casamento é uma criação de Deus. No entanto, do ponto de vista espiritual, o que importa para Deus é que aquela criatura que se junta com outra criatura do sexo oposto, que forma uma família, estejam unidos por responsabilidades. Então, assumindo a responsabilidade é o suficiente para Deus. Mas nós precisamos nos organizar em nossa sociedade.
Daí que surge o casamento. O casamento como um ponto de avanço substancial no ambiente da sociedade humana. Mesmo os animais contribuem, pois, o instinto de destruição lhe foi dado, daí provém sua própria conservação. Então, Deus deu o instinto de destruição para os animais para que ele pudesse se alimentar, não é isso? Buscar os seus alimentos. Para que ele pudesse se articular na vida em função das necessidades que intuitivamente ele irá sentir. E ele terá que se satisfazer. Ele estará estagiando no desenvolvimento de potenciais como a inteligência, no caso de animais muito agressivos, de animais ferozes, eles estão nas selvas. E nós temos, por exemplo, os animais domésticos, que estão mais próximos do homem, as plantas mais selvagens, que estão distanciadas, e aquelas que carinhosamente fazem parte do acervo do nosso jardim. Então, tanto as plantas quanto os animais estão submetidos aos impulsos do pensamento humano, quer dizer, a onda eletromagnética, ou seja, a onda eletromagnética do mundo espiritual, que é o nosso pensamento, ele está sob impactos constantes, ininterruptos, sobre todas as coisas. E ele impacta as mentes dos animais e as mentes embrionárias que estão contidas no meio vegetal. Então, estão submetidas à evolução através desses impactos. O homem está contribuindo para a evolução tanto dos vegetais quanto dos animais. Aqueles que estão mais próximos, que são os animais domésticos, evidentemente, estão beneficiados pela presença constante, o carinho e os impactos mais direcionados diretamente a eles, daqueles que os adotaram. Mas aqueles que se encontram distantes nas florestas, animais selvagens, e às vezes muito agressivos, onde o ser humano não entende porque Deus teria criado as serpentes, por exemplo, que dizimam os animais. Todos os animais fazem parte do processo de equilíbrio ecológico, onde o homem também se inclui. Mas esses animais bravios, esses animais com determinadas características que às vezes, por ignorância do homem, não conseguem entender, hoje os espíritos nos dizem de que eles estão desenvolvendo a razão, quer dizer, o raciocínio. Quando o animal bravio é atingido, ele se enfurece e ele toma iniciativas. Então ele gera pensamentos, ele vai treinando através das reencarnações e vai aprendendo a raciocinar gradualmente até atingir a faixa dos chamados animais superiores, que são aqueles que estão mais próximos do homem, como o cão, o gato, o cavalo, o boi, o chimpanzé, embora não esteja tão distante, ele é um animal superior, os cetáceos que estão no mar, como as baleias, os golfinhos, etc. Então é dessa forma que nós vamos aos poucos atingindo a faixa em que se fixam os elementos que darão origem a essa ou aquela raça, ao ponto dos espíritos hoje nos afirmarem de que jamais um peixe seria um cavalo. Quer dizer, a constituição genética do elemento que deu origem aos macacos não é a mesma constituição genética daquele antropóide que deu origem ao homem. Portanto, são antropóides diferentes. Quer dizer, os elementos que compõem determinadas raças permanecerão sempre com essas raças que irão se aperfeiçoando, se transformando e se modificando. No entanto, atendendo ao grande objetivo da criação, que é a manutenção das raças. Os espíritos, naturalmente, são aqueles que movimentam as raças, os filtros evolutivos. Então, eles passam a estagiar nos mais diferentes até atingir o chamado reino nominal. Quando então surgem aquelas raças a que nós já nos referimos, aquelas que compõem a raça humana. E quando nós falamos em raça humana, temos que nos lembrar de que no Espiritismo, os conceitos da nossa sociedade hoje, no ambiente acadêmico, em nada tem a ver com os pensamentos gerados pelas entidades espirituais que nos instruem no mundo espiritual, que nos transmitem os seus ensinamentos. De forma que
quando os espíritos nos instruem, eles não estão preocupados com a terminologia. Quando Emmanuel nos transmite as informações sobre raças, ele se refere à raça humana da atualidade. Então, a raça humana da atualidade é o homem moderno, cuja sociedade nós fazemos parte hoje. Então, esta raça, segundo ele, no livro, acho que é A Caminho da Luz, ele diz que é a quinta raça humana. Então, quando ele faz uma referência à quinta raça humana, ele está se referindo, evidentemente, a mais 4 raças diferenciadas que estão anteriormente, situadas anteriormente a essa quinta raça. Ele faz referências à Atlântida, por exemplo, de que é verdade, foi uma das raças humanas. Então, o que ele quis dizer, na verdade, a gente está falando aqui apenas de forma não substancializada, para não modificar o objetivo da palestra, mas ele quis dizer que, através dos cataclismos gerais que ocorrem na Terra, como ele fez já uma revelação, que já foi gravada em gravadores de pessoas que visitaram Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo, e que hoje se encontram em livros que não são mais editados, de que a cada 64 mil anos existem cataclismos não localizados, ou seja, cataclismos gerais na Terra, onde ocorrem modificações do eixo da Terra, onde ocorrem modificações do mapa das áreas de habitação do ser humano, dos animais, onde ocorrem grandes transformações e muitas perdas, de tal maneira que, após esses cataclismos gerais que ocorrem a cada 64 mil anos, depois restam, sobram os resquícios das raças, tanto de animais quanto de seres humanos, e aí há um recomeço em uma formação de uma sociedade nova, surgindo, portanto, novos elementos com características diferentes, com características de avanço em todos os sentidos no seu processo de evolução, e o que ele chama de raça seria, portanto, essa quantidade imensa de elementos, de etnias, de elementos diferenciados que existem e que compõem a raça humana a que ele se refere. Portanto, no estudo sobre as raças humanas, nós temos as etnias, temos as raças que desapareceram com o tempo, as que prevaleceram supostamente por agredir as raças menos expressivas do ponto de vista físico, ao fazerem guerras, ao se exterminarem, etc. Aqui nós estamos nos referindo à quantidade de elementos que compõem a raça humana como um todo, sem fazer referências aos caracteres que os diferenciam uns dos outros. Então, ele diz que nós já estamos no desenvolvimento da quinta raça humana no momento atual da sociedade. Agora ele fala um pouco sobre casamento e celibato. A união permanente de dois seres é um processo na marcha da humanidade. É bom que se saiba, porque na atualidade existem ideologias extravagantes, as mais diversas, as mais variadas, no sentido de dar a impressão de que há um esforço intelectual no sentido de fazer de que estas ideologias danifiquem a edificação do pensamento daqueles que acreditam no desenvolvimento da família. A família estará sempre em evolução, que é um dos itens da criação de Deus. Mas como Deus é o criador de tudo, o homem é o co-criador. Então ele escolhe os caminhos pelos quais a família se desenvolve. Aqui no Ocidente nós temos a família romana, da qual nós fazemos parte. Foi uma das criações do Império Romano. E um dos motivos, segundo Humberto de Campos, para que o próprio Cristo viesse até nós, experimentando o gozo da família romana, portanto,
composta do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, e, portanto, um avanço em relação a outros tipos de família, dos quais ainda existem resquícios no ambiente da terra. Portanto, a família é uma criação de Deus, ela teve aqui no Ocidente o seu desenvolvimento. Nós temos aí dados importantes que nos mostram isso, o desenvolvimento da família no ambiente do Ocidente. Tudo isso depois da criação e instituição da família romana. A abolição do casamento seria um retorno à vida animal. Então, o casamento não poderia ser abolido, Deus não permitiria, seria um retrocesso. Ora, se nós estamos em evolução, como iremos promover intencionalmente uma involução? Quer dizer, retornar para o estágio inicial que fez com que chegássemos ao estado da atualidade, que representa um certo progresso para a família. E a família é, portanto, a destruição da família seria, portanto, contrária à lei natural. Agora ele fala também sobre o celibato, para encerrarmos a nossa palestra. O celibato voluntário, quando realizado por egoísmo, desagrada a Deus e engana a todos. Quer dizer, o celibato. O cidadão decide ser solteiro simplesmente porque não quer assumir responsabilidades com a família, não quer ter responsabilidade com filhos, não quer ser importunado com o ambiente da família, ao qual ele repudia, ao qual ele não consagra ainda nenhuma afinidade. Então, esse pensamento seria contrário, portanto, à lei de Deus. Agora, o celibato, quando realizado para que o tempo disponível do celibatário, do elemento que se empenha no celibato, seja destinado ao benefício da sociedade humana, evidentemente que será aceito e a espiritualidade irá considerar esse sacrifício, essas iniciativas da pessoa que se envolve com essas decisões. Agora, ele fala também sobre a poligamia. Os Espíritos nos ensinam hoje de que nós todo ser humano, ele provém da poligamia, dos tempos pregressos. Poligamia é do ambiente puramente humano. Quando o homem reencarna, forma as primeiras comunidades da Terra, simples e ignorante, evidentemente que a família não existia, como nós a conhecemos. Ele, então, era um elemento poligâmico que formava simbioses intensas com os mais diferentes grupos do sexo oposto, e o fortalecimento dessas relações afetivas fizeram com que houvesse, ao longo do tempo, ao longo dos milhares de anos, essa poligamia que tende a se desfazer. Porque a simbiose mental, ela é algo assim muito complexo para nós, os seres humanos. Extremamente simples, como a criação de Deus, mas é complexa para nós. Porque ela se estabelece hoje, ela às vezes leva muito tempo para que se fortaleça, para que atinja o seu ápice, e depois pode permanecer por milhões de anos consecutivos. Ou ela pode surgir repentinamente. Nós temos muitos exemplos de processos de simbiose intensa que geram obsessões terríveis que se iniciam de um momento para o outro. E, portanto, é algo complexo nesse sentido, para que nós venhamos a entender bem a criação de Deus. Então, a poligamia é uma questão de simbiose mental que se estabelecia entre as criaturas. De tal maneira que essa poligamia, que tende a se desfazer com o tempo, ainda permanece nos dias atuais. E na atualidade, essas simbioses se estabelecem em pontos que são aproveitáveis por Deus. Daí, então, a chamada monogamia começa a se instalar. Agora, é evidente que nós poderíamos falar mais sobre a questão da poligamia, da monogamia,
Mas nós precisamos encerrar a nossa palestra e eu queria apenas dizer algo muito interessante. Os espíritos hoje já consideram a nossa sociedade, embora ainda haja resquícios de poligamia, onde se esconde essa poligamia que ainda existe, a espiritualidade já considera a sociedade humana como uma sociedade monogâmica. E a tendência era tornar-se cada vez mais monogâmica. É que as forças mentais, é que as forças da simbiose, instituída há tempos pregressos, ela demora muito tempo para que se desfaça. E quando ela atinge o ponto que é aproveitável, aí nós constituímos famílias. E através da família, nós vamos gerando o processo de monogamia que tende a se estabelecer na mente de cada um de nós. Portanto, tudo que se constitui os fatores da evolução instituído por Deus se representa de grandiosa importância no ambiente da sociedade humana. Nós precisamos nos instruir com a doutrina dos Espíritos, buscar os livros que já se encontram entre nós, que são suficientes para promover toda a transformação, toda a modificação do pensamento humano e fazer com que o homem encontre resposta para todas as suas questões e, consequentemente, venha a evitar que surjam essas ideologias extravagantes, novas, aonde os erros dos nossos irmãos são facilmente perceptíveis, são percebidos facilmente quando nós os ouvimos, porque falta um pouco mais de estudo, falta um pouco mais de leitura, falta um pouco mais de conhecimento para que eles se satisfaçam. Mas, por outro lado, nós sabemos que a diversidade de ideias é que promove o interesse de todos para a busca da verdade. E a verdade, como diz Emmanuel, é aquela planta que está no meio do charco, e onde todas as plantas, as mais nocivas, se desenvolvem, e a partir de certo instante começa a surgir aquela flor que se sobressai no meio daquele charco. Aquela flor representa a verdade. Ela irá se sobressair cedo ou tarde no ambiente da sociedade humana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez. Aqui nós temos o livro Corpo Sutil, que eu escrevi. Eu gostaria de dizer para todos aqueles que desejarem ler esse livro, que é um livro para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, especialmente a doutrina dos Espíritos, que possam fazer o pedido, se manifestar para a Rádio Fraternal, Rádio e TV Fraternal, onde se encontra o endereço logo aí abaixo. Gostaria também de avisar a todos de que esse livro interpreta parte das obras de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que o objetivo não é obter recursos. Todos os recursos que se constituem o lucro sobre esse livro são destinados a instituições beneficentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.